Boa tarde a todos. Sou o Leandro, sou engenheiro de Minas, né, com especialização, mestrado e conclusão do doutorado em processamento mineral, mais especificamente flotação, né? Então, trabalho aí com flotação há 13 anos, desde a minha graduação, entre outras etapas do processo, mas um pouco maior em flotação. Trabalho na Clarent, né, uma breve introdução, antes de entrar no tema mesmo da palestra, né, sobre a Clarent. A Clarent ela é uma empresa, né, de especialidade química, é uma empresa suíça, que atua em diversos ramos, né? Como uma empresa química, a gente atua desde segmentos, né, de produtos de limpeza, cosméticos, até segmentos industriais, como é o caso da mineração, petróleo, entre outros, né? Então, a gente tem um portfólio bem amplo aí para especialidades químicas. E temos, apesar de ser uma empresa suíça, né, a Clarent tem raízes aí bem fortes no Brasil. A Clarent ela adquiriu nos anos 90, né, a antiga Rest, que é uma empresa bem tradicional da área química e que está no Brasil desde a década de 50. Né, e na área de mineração, a Clarent, né, então, ela participou de todo o crescimento, né, mineral do Brasil, por exemplo, minério de ferro, né, as operações de flotação. A Clarent atua desde o início das operações, fornecendo os coletores, desenvolvendo aí com os principais players. E para a gente é muito orgulho vir aqui falar também do lítio, porque esse caminho que a gente fez no minério de ferro, a gente vem trilhando no lítio também. Nas operações de flotação de spodumênio no Brasil, a Clarent tem muito orgulho, né, de ter trabalhado nos projetos da MG, no desenvolvimento dos coletores, e fora do Brasil, em várias operações também, né, com os coletores. Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, né, da flotação de spodumênio, que com certeza vem se tornando aí uma tecnologia estratégica frente ao que a gente vem notando no mercado, né? Então, esse é o tema da minha participação, flotação como tecnologia estratégica para o beneficiamento de spodumênio. E a ideia é trazer uma reflexão, né, trilhar aqui junto com vocês um pouquinho sobre essa ciência da flotação do spodumênio. E, para começar, eu achei interessante trazer esse dado, né, da importância que o spodumênio vem ganhando no mercado do lítio. A gente consegue perceber, né, que a produção de lítio, nos últimos, aí, principalmente 10 anos, ela teve, né, uma mudança. Por volta de 2015, a maior participação da produção vinha dos depósitos de salmoura, né, Chile, Argentina. E, né, ao longo dos anos, com o aumento da produção, a gente vê que os depósitos de hard rock ganharam uma importância relevante, né? E atualmente, esses dados de 2024, com base, né, nos relatórios do Mineral Commodity Summaries dos Estados Unidos, a gente vê que em 2024 a gente já teve, né, uma participação muito maior do hard rock. Aqui, simplifiquei colocando spodumênio porque ele é o principal mineral que contribui, né, nessa produção. Ou seja, o spodumênio ele vem ganhando essa importância aí, né, no cenário do lítio. Por volta de 2020, que teve essa mudança, né, do spodumênio participar mais, né, na produção, justamente porque os projetos de hard rock eles responderam de uma forma mais rápida, né, à demanda do mercado. Uma breve, né, revisão que eu fiz na literatura, a gente vê que os projetos de hard rock eles demandam aí de 4 a 6 anos para conseguir implementar. Se a gente for pensar em operações que já existiam, que apenas incorporaram flotação, isso é mais rápido ainda. E projetos de salmoura, eles, apesar de ter um custo mais baixo inicialmente, eles são projetos que demandam um prazo maior para implementação. Então, para essa alta demanda, né, devido ao mercado, né, de carros elétricos, entre outros, o spodumênio ele respondeu de uma forma bem mais rápida, e é o que a gente tem visto aí, né, a tendência de vários projetos saindo do papel e esses investimentos em spodumênio. Então, aqui a gente já vê a importância, né, desse mineral. E aí a gente começa a entender um pouco dos métodos clássicos, né, para concentração de spodumênio. Aqui, assim, uma breve revisão, trouxe, né, 3 tecnologias que está sendo bastante discutida, né, e apresentado aqui no Congresso. Então, o ore sorting ele vem se tornando realmente uma tecnologia muito importante, né, nesse beneficiamento do spodumênio, devido, né, principalmente aos depósitos de pegmatito. Então, você permite ali, né, de eliminar um bom volume de ganga e facilitar os processos seguintes. O DMS, né, que é o método mais clássico e
historicamente o mais empregado para concentração de spodumênio. Também é muito efetivo, né, para partículas mais grosseiras, tem um baixo custo operacional e explora essa diferença de densidade. E a flotação, eu vou abordar um pouco mais aí nos próximos slides, elas aparecem como uma tecnologia, né, efetiva para aproveitamento das partículas mais finas, aumentando a recuperação global do processo. E tem um ponto bem interessante da flotação, né, que acho que distingue um pouco dos outros, é por ser uma tecnologia bem versátil, no sentido que na flotação a gente consegue modular o comportamento, né, das partículas minerais, transformando de hidrofóbicos para hidrofílicos ou hidrofílicos para hidrofóbicos. Então, dependendo da complexidade do seu depósito mineral, a flotação ela te dá essa versatilidade, né, de trabalhar no comportamento ali de superfície dos diferentes minerais para conseguir uma seletividade. Bom, então só reforçando, né, por que a flotação vem ganhando essa importância? Aqui é um gráfico bem conceitual, mas ele exemplifica muito bem isso, né? Então, para partículas grosseiras, né, o DMS é uma tecnologia muito robusta, né, e que funciona muito bem. Mas a gente vê uma ineficiência à medida que você tem partículas mais finas, né? E, enfim, toda operação com britagem, moagem, gera partículas finas no processo. Então, para recuperar essas partículas, principalmente ali abaixo, né, de 500 micrômetros, o DMS já começa a não ser a tecnologia ideal. Então, se a gente está num cenário que precisa aumentar a recuperação, aumentar a produção, e você tem geração de partículas finas no seu processo, o mais natural é que você comece a estudar tecnologias que aproveitem, né, essas partículas finas. Então, a gente vê a curva de recuperação caindo, conforme as partículas vão se afinando para o DMS. E o contrário da flotação, né, ela não funciona bem com partículas muito grosseiras, então você tem que ter uma faixa granulométrica ideal. E onde ela atua melhor são nas faixas granulométricas mais finas, né? Especialmente ali abaixo de 300 micrômetros, 150 micrômetros. Bom, e com isso a gente viu uma evolução, né, nos fluxogramas, nos projetos aí de recuperação de spodumênio. Então, historicamente, projetos que tinham apenas, né, comunição e o DMS, você começa a incorporar, integrar a flotação no processo. Então, hoje a gente observa aí algumas operações mais modernas, né, que já tem fluxogramas parecidos com esse, né? Então, britagem, uma pré-concentração com ore sorting, igual foi falado hoje aqui ao longo do dia, DMS, depois uma moagem para aumentar a liberação e ajustar as partículas para a flotação para recuperação de finos, em alguns casos, separação magnética ainda para remover ali os óxidos de ferro e aumentar o teor do concentrado final. Então, assim, são circuitos que buscam aproveitar ao máximo ali do recurso mineral que já foi lavrado, né? Então, você evita aí a perda de spodumênio para o rejeito, aproveitando o máximo do bem mineral. Bom, para entender um pouquinho, né, sobre a flotação de spodumênio, a gente poderia talvez ter um congresso para falar só disso, então busquei trazer aqui alguns pontos, né, que eu acredito serem relevantes para a discussão, para entender um pouco mais, né, como que se dá essa flotação de spodumênio. Então, de uma forma bem prática, assim, dividindo a flotação de spodumênio em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é uma etapa extremamente importante, né? A comunição, você preparar ali a granulometria do seu material para flotação. Além de preparar a granulometria, né, a comunição é onde você vai ter a exposição ali dos sítios de alumínio, né, da superfície do spodumênio, para ocorrer a absorção do coletor. Então, a comunição é uma etapa muito relevante, né? Ajustar a granulometria do seu material. Uma segunda etapa fundamental, né, na flotação do spodumênio é o condicionamento. Ali eu só exemplifiquei, né, a flotação, ela explora as características de superfície, né, dos minerais, e o spodumênio, né, quando presente ali no meio aquoso, né, na polpa mineral, ele, ao longo de toda a faixa de pH, ele vai ter uma carga negativamente carregada, né? Ele é um gráfico de potencial zeta. E como a flotação ela explora essas características de superfície do mineral, é extremamente importante essa etapa de condicionamento. Vou comentar isso
brevemente daqui a pouco. E a terceira etapa é onde ocorre efetivamente a adsorção do coletor, né? Então, é uma etapa fundamental porque é onde você vai transformar ali o espodumênio de hidrofílico, né? Ou seja, com afinidade pelo meio aquoso, pela água, para hidrofóbico. Ou seja, essa adsorção do coletor muda essa natureza de afinidade com a água ou com o ar, né, do espodumênio. Então, são 3 etapas extremamente relevantes e que têm total conexão, né, com o que acontece no processo. Então, na comunição, a influência da granulometria, né, tem um desempenho importante, né, no desempenho da flotação. Eu vou dar mais um detalhe no próximo slide sobre isso. E sobre o condicionamento e a adsorção do coletor, tem um ponto bem relevante que diferencia aí, né, a flotação do espodumênio para outros tipos de flotação. A adsorção dos coletores é uma adsorção química, né? Então, isso quer dizer o quê? É uma reação química que acontece entre o coletor e o mineral de espodumênio. E é uma reação que ela é lenta, né? Então, só trazendo um paralelo, em minério de ferro, a adsorção é extremamente rápida, né? É uma atração eletrostática. Você dosou o reagente, já pode ligar o ar que você consegue flotar. No espodumênio não é bem assim. Então, é uma reação um pouco mais lenta. Isso exige o quê? Que o seu sistema de condicionamento tem uma boa energia, né, de agitação, de homogeneização, para você ter essa probabilidade das partículas de espodumênio colidirem com o coletor, e o tempo necessário para que ocorra essa interação, né, do coletor com o espodumênio. Então, é muito importante, né, nos projetos que o sistema de condicionamento tenha tempo suficiente e energia suficiente. É um ponto extremamente fundamental. Normalmente, o que a gente observa, né, na flotação, pH na faixa entre 7 e 10, é o que a gente costuma ver com maior relevância aí nas práticas industriais. E um comentário, né, sobre os coletores, as primeiras operações elas começaram quase que todas com ácido graxo, né, como um coletor de espodumênio. Eu vou comentar um pouquinho de alguns problemas que a gente tem de trabalhar apenas com ácido graxo, né? Mas dando um foco um pouquinho mais na granulometria, eu achei interessante trazer isso para a discussão, porque quem já trabalhou com flotação de espodumênio, né, em laboratório, em planta industrial, às vezes não entende muito algumas coisas que acontecem ali no teste, né? Às vezes você preparou a granulometria, está numa granulometria adequada, né, abaixo de 150 micrômetros, aí você faz o teste e a recuperação é muito baixa. Esse trabalho do Filipov é um trabalho bem interessante, que ele explora a adsorção do coletor, né, de espodumênio para diferentes tamanhos de partícula. E ele faz uma observação bem interessante. O espodumênio ele tem um plano de clivagem, né, no eixo ali 110, que é o eixo mais fraco ali. Então, na comunição, você expõe mais essa superfície do espodumênio. E é o plano de maior adsorção do coletor. Quando a gente faz as medidas de adsorção, esse plano 1,0 é onde você tem a maior adsorção. Então, isso é uma coisa boa. Então, na quebra natural do espodumênio, espera-se que você tenha muito da superfície 1,0, onde o coletor se adsorve. Então, isso é muito bom. Mas o trabalho dele, ele trouxe uma reflexão interessante. Conforme você vai afinando, né, ou seja, reduzindo o tamanho de partícula, você vai aumentando a exposição da superfície 001. Nas imagens, talvez dê para perceber um pouco. O plano 1,0 é o plano mais alongado, né? Aquele plano de clivagem do espodumênio. E o 001 é o plano lateral. E esse plano ele é pouquíssimo reativo à adsorção de coletor. Então, a gente está falando de ângulos de contato na casa de 70 graus, que deixa a partícula muito hidrofóbica, uma adsorção muito forte, no plano 1,0, para ângulos de contato abaixo ali, de 15 graus no plano 001. Que em alguns casos pode fazer com que a partícula nem flote, né? Uma adsorção muito fraca. E ele traz essa reflexão, porque você tem que ter o tamanho ideal de partícula, mas se você afinar demais, expor muito a superfície que é pouco reativa ao coletor, às vezes você não vai enxergar nada na flotação e acaba não entendendo, né? Porque está na granulometria adequada, mas não está flotando. Enfim, eu até recomendo a leitura desse artigo, porque ele coloca alguns comentários, né, algumas práticas industriais que podem ajudar a favorecer o plano 1.0. Mas é uma discussão bem interessante, porque está totalmente voltada aí à performance na flotação. E agora falando um pouquinho dos desafios, né, dos coletores
né, que começaram aí, né, nas práticas industriais na flotação de spodumênio, que são os ácidos graxos, por serem coletores, né, assim, amplamente disponíveis e coletores também de baixo custo, né, então várias operações industriais começaram com ácido graxo. Mas eles trazem algumas dificuldades para os processos. Então, primeiro ponto, né, o ácido graxo ele tem uma baixa solubilidade em meio aquoso. Então, para que você tenha adsorção, o coletor ele tem que ter uma boa solubilidade no meio, porque senão ele não está disponível para interagir com o mineral. Então, esse já é um primeiro problema. Se você não tiver um condicionamento eficiente, você vai juntar a baixa solubilidade com um condicionamento ruim. Isso vai piorar ainda mais o desempenho do ácido graxo. É muito sensível ao pH da flotação. Então, qualquer mudança pequena no pH de flotação, você pode mudar a sua curva de recuperação usando, né, coletores à base de ácido graxo. O ponto 4 é bem interessante. Assim, o ácido graxo, a solubilidade é baixa e ela altera com temperatura. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Inclusive, eu tive um caso interessante, né, de visitar uma operação, estava passando por baixas recuperações, e na discussão ali né, na sala de controle com os operadores, eu perguntei como que era a performance durante o dia e durante a madrugada. Né? E eles falavam que durante a madrugada a recuperação caía muito, e eles atrelavam isso, talvez, à falta né, de atuação do time da madrugada do turno no processo. E aí eu pedi para eles darem uma olhada em qual era a temperatura da polpa, né, durante a madrugada, porque é a região mais fria. E a temperatura caía bastante, inclusive da polpa, né? Mesmo com bombeamento, a temperatura caía. Pode ser que seja esse fenômeno, né? A absorção do ácido graxo com temperatura mais baixa, ela é muito fraca, né? Ele perde a solubilidade, perde a eficiência. Então tem esse ponto também sensível quando você usa apenas ácido graxo. E tem um quinto ponto que pode ser um problema para algumas operações. Se você tiver carbonato, né, na sua mineralogia, bem esperado que você tenha uma água dura no processo. E uma água dura que libera cálcio e magnésio, ele vai reagir com ácido graxo, esse ácido graxo vai precipitar, e você está basicamente dosando, né, um reagente ali, um coletor que não está sendo utilizado no processo. Isso vai levar, tudo isso, né, combinado, vai levar dosagens altíssimas aí de coletor, né, nas operações, que reduz bastante aí o custo-benefício da operação e reduz a recuperação de spodumênio. Então, esses são alguns desafios, né, que a gente observa na flotação. E aí eu vou comentar um pouquinho onde que a Clariant atua. Né? Tinha um slide antes desse, na apresentação. Mas se não achar, eu posso só falar, não tem, é mais visual. Bom, frente a todos esses desafios, a Clariant ela atua no desenvolvimento de, principalmente, coletores, né, para a flotação de spodumênio. E esse desenvolvimento ele se dá assim, em diferentes etapas. Né? A primeira etapa, por ser uma empresa de especialidade química, né, que atua em vários segmentos, a gente tem dentro da Clariant um portfólio amplo, né, de produtos químicos, né, de classes químicas diferentes. Como se fosse nossa maleta, né, nossa caixa de ferramenta para resolver os problemas aí que a gente observa nas operações. Então, a primeira etapa é essa, identificar as moléculas que funcionam para cada caso. Se o cliente tem um problema com água dura, talvez seja uma solução. Se é partícula grosseira, é outra solução. Então, a gente usa essas ferramentas para selecionar, né, os produtos mais assertivos. A segunda etapa é o conhecimento e a inteligência de formulação. Né? Então, é saber como formular os produtos. Então, às vezes, você tem partícula grossa com minério com processo de água dura, saber combinar os produtos químicos para chegar numa formulação efetiva. A terceira etapa seria a inteligência de aplicação em si, né? Então, realizar os testes de bancada, planejamento de experimentos é bem importante, né, para a gente chegar na formulação ideal de cada coletor, até chegar num produto viável tecnicamente, né, e comercialmente. Hoje nós temos em operação, né, de spodumênio, nós temos aí 4 ou 5 coletores, né, entre Brasil, Austrália e Canadá. Tinha os nomes, mas parece que o slide saiu. Tinha outro slide também com estudo de casos. Vocês abriram o PDF ou o PowerPoint? PDF? Engraçado.
Bom, tudo bem, mas tem dois casos aqui que eu acho que é interessante. O estudo de caso que não está aqui era de um mineiro australiano. Eles tinham uma dificuldade grande com água dura, né? Então excesso de cálcio e magnésio no processo. E isso levava a dosagens altíssimas de ácido gráfico, né? Era o coletor que eles trabalhavam lá por volta de 5 anos atrás, quando a gente começou o trabalho. Então a dosagem era na casa de 3 a 4 mil gramas por tonelada, né? 3 a 4 quilos por tonelada, dosagens altíssimas de coletor, devido a todo esse desafio, né, de trabalhar em ambiente com água dura. E aí o resultado, né, que eu ia compartilhar foi o desenvolvimento de um coletor, né, um específico para esse caso, que a gente conseguiu aumentar a recuperação do spodumênio, mantendo dosagens ali na casa de 1.000 gramas por tonelada. Esse caso é um estudo de caso para um minério canadense. É um trabalho que a gente iniciou tem 2 anos e meio, 3 anos, né, e está em operação industrial já o coletor. E a grande dificuldade desse caso no Canadá era a perda de recuperação ao longo das etapas cleaner do processo, né? Então, começava com a Hofer, lá eles têm 3 etapas cleaner para chegar no teor de lítio ali na casa de 6 a 6,5. Também usavam um coletor à base de ácido graxo de talóio, né, que é um ácido graxo muito usado aí nos Estados Unidos e Canadá. Aqui a gente tem um resultado, né, então o ácido graxo de talóio com 500 gramas por tonelada, ele levava uma recuperação de 85%, né, na etapa Hofer, e na Cleaner 2 a gente já teve uma queda de 18% na recuperação de lítio, né, caindo para 67%, chegando num teor de lítio de 6,1 na Cleaner 2, com ácido graxo. Esse é o coletor que a gente, né, vende hoje nessa operação no Canadá, o Flotinor 18099. E aqui só exemplificando o resultado, na etapa Hofer, uma recuperação maior, né, 89%, e um produto bem mais robusto, né? Então, mesmo após a etapa Cleaner, chegando em teor de 6,3, né, de lítio na Cleaner 2, ele ainda mantém uma recuperação de 79%, né, que foram ensaios realizados numa planta piloto na SGS, né, no Canadá, mas é um produto também que já está em uso industrial. Bom, e um caso, né, mais recente aqui no Brasil, uma parceria com o time da Lithium Ionic. A ideia é mostrar aqui a importância, né, desse estudo de saber o coletor correto para cada projeto, né? Então, foi um trabalho exploratório de coletores em escala de bancada. Aqui alguns dados, né, do minério que a gente trabalhou. É um minério que tem 50% do lítio acima da fração de 106, então, parecido com o que a gente vê em algumas operações. Mas para a flotação eu consideraria até um minério, né, grosso para flotação. Um teor de lítio de 0,7 na alimentação. E esses ensaios foram uma etapa Hofer e Cleaner, né, não fizemos separação magnética, foi realmente um ensaio exploratório para ver a eficiência de diferentes classes de coletores, né. E aí, só para explicar como que a gente faz esse desenvolvimento nessa primeira etapa, né, de um teste mais exploratório. Esse gráfico, no eixo X, a gente tem o teor de lítio no concentrado Cleaner, com a recuperação de lítio na etapa Hofer. O que a gente busca nessa primeira etapa, né? Então, quanto maior a recuperação e quanto maior o teor de lítio na Cleaner, isso quer dizer que a gente tem um produto com maior poder de coleta, ou seja, né, que recupera muito lítio, e que ainda é seletivo, permite chegar com teores maiores nas etapas Cleaner. Então, a gente busca produtos que atuem nessa fração superior direita do gráfico. O nosso alvo seria aquela fração ali. E cada bolinha dessa no gráfico é um coletor diferente testado em escala de laboratório, né? Todos aqui são coletores de spodumênio, né, que a gente explora aí para diferentes processos. E olha como é interessante, né? A gente tem produtos que com alta recuperação na Hofer, né, estão bem acima no gráfico, mas estão bem para a esquerda, com baixo teor de lítio na Cleaner. E temos produtos, né, no meio do gráfico, numa região ali média recuperação e média de teor, e alguns produtos para esse minério se destacando na fração ali, né, mais à direita e superior do gráfico, que é onde a gente quer, né? Então a gente entende que para esse projeto, talvez aqueles 2 coletores ali, né, mais acima e mais à direita, são os coletores, né, alvo aí para a gente trabalhar nas próximas etapas. E realmente muda, né? Assim, dentro desses produtos aqui, provavelmente tem algum produto que é o que a gente opera na Austrália ou no Canadá, mas que não funcionou nesse minério. Então é muito importante essa
esse teste de screening, né, de reagentes em bancada para entender ali o produto ideal para cada caso. Bom, pessoal, só comentando um pouquinho sobre, né, onde a gente realiza todo esse trabalho de desenvolvimento aqui no Brasil. A Clarent ela tem diversos centros, né, de aplicação para mineração. No Brasil, nós estamos em Belo Horizonte. É o nosso centro, né, de competência para mineração, então é dedicado só para mineração esse laboratório. Então todo esse trabalho de pesquisa, aplicação e desenvolvimento é realizado lá com engenheiros, químicos e técnicos. Essa fotinha aqui do meio é um dos nossos laboratórios, né? E, bom, estamos aí totalmente abertos para trabalhar, né, em parceria com os clientes aí do mercado do lítio, e compartilhar um pouco do nosso conhecimento e desenvolver junto com vocês, né? O laboratório está sempre aí de portas abertas. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do que eu quis passar para vocês, a importância da flotação nesse cenário, né, da recuperação do lítio, principalmente, né, da recuperação de partículas finas, minérios de barragem. A flotação é uma tecnologia realmente estratégica para a concentração do spodumênio. Um agradecimento especial ao Renato, ao time da Lithium Ionic pela parceria aí, né, no projeto, pelas trocas aí de conhecimento, e ao time da Clarent, o Luiz aqui, né, meu colega que trabalhou com a gente também no projeto, na área comercial. Agradeço a organização do evento também pelo espaço. E aí, fico disponível, caso alguém queira conversar, fazer alguma pergunta, estou disponível aí durante o evento. Okay? Muito obrigado.